Então, normalmente, esses pontos mais importantes são os pontos de game, então 40-30, 30-40, 40-15, 15-40, os pontos que levam a ponto de game, ou seja, 30 iguais, 30-15, 15-30. Esses pontos, normalmente, são os pontos mais importantes. Então, nessa hora, eu vou tentar jogar dentro de um padrão, um pouco mais cauteloso, né? Um pouco mais dentro do que eu sei fazer. Cauteloso eu digo no seguinte sentido, cauteloso no sentido de jogar dentro do meu padrão. Se eu sou um jogador de 2 metros e o meu padrão é sacar e ir para a rede, eu vou, nas horas importantes, eu vou sacar e ir para a rede. Se eu sou um jogador de 1,70 m, que eu jogo contra-atacando, nas horas importantes eu vou jogar contra-atacando. Então é manter o meu padrão nas horas que eu mais preciso. E aí sim, quando eu tiver uma margem no placar, um 7-0 e um break, 6-2, 2-0, 40-15. Às vezes eu posso tentar uma coisa diferente. Posso tentar variar, tirar um drop shot, uma curtinha. Posso tentar ir à rede. Eu posso tentar inovar um pouquinho, né? E variar um pouquinho para que o meu adversário também não encontre o meu padrão e fique sempre na dúvida. Então é importante que a gente jogue sempre com esses momentos, jogue com o placar o tempo todo. E daí sim, a partir disso, a gente vai bolando na nossa cabeça as táticas que a gente vai usar sempre no próximo ponto. E de que maneira que eu devo tentar jogar os pontos mais importantes, os pontos mais decisivos dentro do jogo de tênis? Na minha opinião, não é uma coisa certa, mas é da maneira mais simples possível. Tentar jogar dentro do que você faz melhor. Tentar jogar com uma boa porcentagem de primeiro saque. Se eu gosto de comandar o ponto de direita, tentar jogar de direita. Se eu gosto de trocar mais bolas, eu tentar trocar um pouco mais de bolas. Se eu gosto de ser mais agressivo, eu tentar ser mais agressivo, mas sempre mantendo uma boa porcentagem. Não é hora de fazer loucura, não é hora de arriscar. A gente joga, o tênis é um jogo de porcentagens, e a gente joga para ganhar a maioria dos pontos, ou pelo menos os pontos mais importantes. Então, quando a gente tem um padrão, fica muito mais fácil de jogar esses pontos. A gente já sabe o que fazer, já sabe o que buscar, como jogar esses pontos. E muitas pessoas acabam fazendo o contrário. Nas horas, começa jogando redondinho, simples, o comecinho do jogo, aí quando aperta um pouquinho o placar, a pessoa começa a inventar. E daí ela se perde. É justamente o contrário. Às vezes ela tem que começar simples no começo do jogo, mas quando apertar, ela tem que continuar jogando simples. E só depois dela abrir uma certa margem para ela variar um pouquinho mais, fazer uma coisa diferente, atacar um pouco mais, tirar um pouquinho o ritmo do meu adversário. E daí sim eu vou ter uma possibilidade muito maior de ganhar os pontos e assim ganhar as partidas. Para que eu consiga jogar bem esses pontos importantes e decisivos, é fundamental que eu esteja com a concentração altíssima na hora de jogar. Então que eu consiga me concentrar ao máximo, tirar da minha cabeça o melhor nesses momentos, para que aí sim eu consiga jogar, ter clareza de como tentar jogar esses pontos. Qual padrão eu devo utilizar? E não ficar muito ansioso na hora de jogar esses pontos, porque assim eu vou acabar cometendo mais erros não forçados, nas horas mais decisivas, a cabeça escapa e daí aí é um ciclo vicioso que vai tudo para baixo. Então tenham um padrão, tentem principalmente nos momentos que vocês mais precisam exercer esse padrão, porque essa é a maneira mais eficaz aí para vocês conseguirem administrar bem o placar de uma partida de tênis. Então como eu devo treinar isso? O primeiro passo é a gente entender que 70% dos pontos duram menos que 4 bolas. Esse é o primeiro passo. Depois que a gente entender essa estatística que não é muito complexa, aí sim a gente vai para a prática. Então a gente sempre tem que pensar numa progressão ou numa regressão. Então uma progressão pode ser, por exemplo, eu treinar isso com drills, né? Então eu saco, o meu professor lança a primeira bola e eu bato ela de forehand do outro lado. Depois ou eu saco fechado, ele lança a primeira bola e eu bato ela de forehand no contrapé dele, na direita, cruzada. Com drills, situações fechadas, ou o meu professor saca, eu devolvo, ele lança outra primeira bola, por exemplo, do outro lado. E daí eu tenho que correr e fazer uma boa primeira bola após a devolução. Então essa é a primeira maneira, com situações mais fechadas de drills ou exercícios com cesto de bolas. Na sequência, a gente pode treinar isso com bola viva, que a gente chama. O que é bola viva? Eu saco
adversário devolve, eu bato a primeira bola e ele bate a primeira bola dele após a devolução. Com a mesma bola já existe uma troca de bolas, mas não é aberto ponto. Então esse já é um treino com bola viva, é uma situação um pouco mais real. O tempo da devolução já fica um pouco mais próximo do que acontece no jogo e isso acaba preparando a gente muito melhor para jogar os pontos. E a última maneira é literalmente jogar os pontos e tentar pensar isso e fazer isso bem feito durante os pontos, seja num treino ou seja numa competição. Então a gente tem uma progressão de como pensar e como trabalhar isso. Primeiro a gente tem que entender, depois a gente pode trabalhar com drills, situações fechadas, depois a gente pode trabalhar com bola viva e por último a gente trabalhar com situações mais abertas através da disputa de pontos.